Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, acredito que hoje vai ser um dia bem corrido. Pessoal, separei um tempinho aqui para falar um pouco com vocês sobre um problema muito sério que a gente está tendo com relação a um assunto que foi levado em assembleia. E esse assunto ele tem um grau de importância muito grande, que é a questão dos telhados. E a gente está tentando, né, ao menos tentar acelerar esse processo de orçamentos, tudo de uma maneira mais clara possível, para que a gente chegue na solução sem ter as consequências de não olhar direito os orçamentos, tudo. Então eu vou tentar, infelizmente eu não tenho um poder de síntese, eu peço até desculpa para vocês, alguns vídeos ficam longos mesmo, né? E acabam, as pessoas até desanimam de ver. Mas eu vou me esforçar aqui, tá bom? Então vamos lá. A questão dos telhados, ela foi trazida para a Assembleia, tá? Eu não vou lembrar de cabeça os números, mas para quem está acompanhando nos grupos, o pessoal está trazendo os números que foi apresentado para nós. A ideia lá na Assembleia era apresentar uma previsão orçamentária, eles incluíram nessa previsão tantas coisas, e a parte do telhado, pintura, tudo ficaria em torno de um rateio, tá? Então até clarear na cabeça de muitos aí, a proposta inicial da previsão orçamentária de aumento da nossa taxa de condomínio, do nosso condomínio, era de 15, se eu não me engano, 15,88%. Tá? O conselho ele fez algumas considerações, pediu para deixar em 10% com base nos últimos 3 meses, mas a inicial que eles apresentaram era 15,88%. E aí foi tirado algumas coisas que a gente questionou, aí chegou nos 13, pouco, e para alguns falaram assim, mas era pouca diferença, porque vocês não aprovaram. Mas o inicial era quase 16%, tá? Era mais de 15%. E além disso tinha os custos de pintura, tudo que eles levaram para nós, e qual que é a reclamação da nossa equipe que está atuando junto com eles. Nós não vimos os orçamentos chegaram, a gente não pode comparar os orçamentos. Chegaram lá 3 valores, se eu não me engano, um valor de 153 mil, um outro valor de 210 mil, se eu não me engano, e o outro de mais de 300 mil. Então eles apresentaram esses 3 valores, apresentou uma média e falou assim, ó, a gente tem que aprovar na média para poder fazer esse serviço, né? E para quem esteve na Assembleia, a percepção foi clara, assim, essas informações não vieram antes para levar para a Assembleia, simplesmente eles apresentaram e não foi apresentado nenhum orçamento. E o questionamento é o mesmo, tá? Só, por que não levou esses documentos para a gente avaliar e ver se esses orçamentos aqui... Porque assim, gente, quando se trata de algo público, tá? Quando se trata de algo público, tem que ser levado a considerado muitas coisas. Então assim, não é igual na nossa casa, que eu conheço o Zé ali da esquina, o Tião da rua de baixo e o João da rua de trás. Aí eu chego em cada um e falo, olha lá pra mim. Aí cada um dá um preço. Aí você meio na orelhada, você fala assim, ó, gostei, eu tenho mais amizade com o João, o dele tá um pouco mais caro, mas eu vou fazer com ele porque eu confio, o seu José, ele tem boa indicação. Então assim, são critérios muito diferentes quando a gente vai fazer um serviço para nós, que o dinheiro é nosso e nós não precisamos prestar conta para ninguém e vamos arcar consequências com as nossas decisões pessoais. Quando se trata de um condomínio, é o coletivo e a cobrança em cima dessa. Até porque, gente, vamos lá. Eu sei que vocês se lembram, quem está aqui mais tempo, nós tivemos um problema, não é recente, não é longe, né, não tão longe dos canos, né? A gente pagou um serviço de 70 e poucos mil e depois ficou, nesse serviço não estava incluso cobrir os canos, aí ficou aquela cobrança, aí o pessoal começou a fazer e até hoje a gente não sabe quanto que gastou exatamente. E nós denunciamos, que até agora a gente não sabe como é que vai se resolver isso, nós denunciamos, por exemplo, que a empresa ela emitiu uma nota de 206 canos, tá? E sobrou uns 80 canos que eles vieram buscar de volta, só que eles emitiram a nota, e a gente fez um cálculo rápido ali, dá mais ou menos 17 mil reais de canos que eles retiraram de volta, só que eles emitiram a nota dos canos e o condomínio pagou. Então, quando a gente tem essa preocupação, é porque a gente tem um histórico ruim dessas coisas, tá? Então, o que aconteceu? Nós reprovamos, e a tentativa da gestão é dizer que o conselho fiscal, o pessoal ali não está deixando eles trabalhar. E na realidade, assim, a gente quer que eles trabalhem, mas que trabalhem de uma maneira correta, tá? E aí aconteceu um episódio, eu vou até citar essa situação, porque ela é importante, tá? Nessa semana, em algum momento, foi no nosso grupo, que tem o grupo do conselho, o grupo do conselho fiscal e o corpo diretivo, que está todos os subsíndicos do conselho. Nesse grupo, o pessoal começou a pedir, falou assim, ó, a gente quer ver os orçamentos dos telhados. E houve uma certa recusa para esses orçamentos, tá?
E assim, não, mas aí o rapaz falou assim, não, vocês não querem refazer? Já que aquele não serviu, vamos fazer do zero. E a gente ficou insistindo, falou assim, não, ó, vamos, mas a gente quer ver o que vocês têm. Porque de repente, eu até comentei lá, de repente o que vocês têm já está tudo ok e é fácil definir. Por conta das animosidades que já tem, e naturalmente acabou assim, do nosso lado, né, do grupo dos subsíndicos e conselho fiscal, a gente começou a achar aquilo um absurdo. Falou, como assim? Você tem os orçamentos, você apresentou na Assembleia e sem a gente saber, e agora não quer trazer para nós? E a pessoa que estava cuidando lá, o rapaz que estava cuidando lá, ele começou a insistir de falar assim, não, vamos fazer isso junto, a gente precisa saber o que vocês querem para fazer do jeito que vocês querem. Ele falou assim, não, é essa questão do jeito que a gente quer, a gente só quer avaliar, e se a gente identificar que não tá bom, vamos tentar criar um protocolo, eu esqueci até o termo que se usa para isso, mas para criar um protocolo de perguntas, tudo, para que essas empresas respondam. Então, nesse meio tempo, o rapaz, eu já falei dele aqui, talvez vocês sabem que eu não vou citar o nome aqui, mas vocês sabem que é um rapaz, sempre foi educado, a gente sempre conversou, teve uma boa conversa entre nós. Nesse meio tempo ele me ligou, enquanto estava tendo essa cobrança no grupo, ele me ligou para falou, poxa, eu tô tentando uma aproximação, tal, a gente está tentando refazer tudo do zero, tal, e nessa conversa, uma conversa super amigável, tranquila, eu falei para ele, olha, o ideal seria você ter mandado logo de cara. Ele explicou os motivos pelo qual ele não queria mandar, porque são alguns orçamentos veio sem mão de obra, só material, ele já tinha pedido para arrumar e tal. Mas o argumento dele era esse, falou assim, os orçamentos eu sei que vão ser criticados. Eu falei assim, então, mas aí assim, e ele me explicou a seguinte coisa, tá? Falou assim, a gente pediu esses orçamentos que a gente precisava passar na Assembleia e a gente precisava ter pelo menos um número de orçamentos para poder apresentar para o pessoal uma média de quanto gastaria. E isso eu compreendo, beleza. Só que assim, os orçamentos, eles estavam realmente assim, sem nexo um pelo outro, tá? Porque um não tinha mão de obra, o outro tinha por telhado, o de 153 mil tinha por telhado. Enfim, foi aonde que eu falei para ele, eu falei assim, olha, começou muito errado essa conversa. Se você simplesmente falasse, pessoal, esses orçamentos eu só pedi como base, para a gente ter um número, uma média, para ter uma ideia geral, e a gente daqui em diante, a gente vai tentar melhorar isso, haveria crítica sim, tá? Mas a recusa, ela é ruim para vocês, é ruim para a gente, porque a gente acaba achando, né, N coisas, né? Ou não tem o orçamento, ou simplesmente o orçamento realmente está muito mal feito, que era essa a crítica, né? Que ele não queria mostrar. Mas o fato é que durante essa conversa, esse orçamento chegou até o Conselho Fiscal, e aí foi verificado que existia sim inconsistências, né? Então o orçamento ele fala de 8.500 por telhado, aí tem um orçamento que já está assim um pouco mais realista, de lá 300 e poucos mil, aí falava lá de 36 telhados, aí a gente não entendeu na hora, tal. Mas nesse meio tempo eu tinha solicitado, eu falei assim, eu gostaria, se fosse possível, de subir até os telhados, porque a gente tem essa conversa com os moradores, eu gostaria de subir lá, para eu posso estar errando a linha do tempo aí, mas em algum momento dessa semana eu fiz essa solicitação. Falei, eu queria subir lá. E aí outras pessoas dos subsídios falaram assim, eu estou disponível, eu gostaria de ir também. E aí o rapaz e a equipe, né, prontamente falou, não, tudo bem, para amanhã, tal. Aí marcamos 10 horas. Entrou uma ligação aqui, eu perdi a linha de raciocínio. Enfim. Então a gente, em algum momento desse, a gente falou assim, a gente quer ir lá, tal, e eles prontamente falaram, não, vamos lá. Aí ele me ligou, perguntou, Michel, você quer que vai só a gente lá? Você acha que tudo bem? Ou você prefere um profissional? Eu falei, não, se tiver alguém disponível, eu gostaria que fosse junto, né? Porque a gente vai ter como, né, entender algumas coisas e tal. E aí ele chamou um dos orçamentos que até então, aparentemente era o mais barato. O senhor lá, ele veio, a gente se encontrou e aí veio mais pessoas do grupo ali dos subsíndicos. Nós estávamos em 4. Aí eu passei para eles até uns documentos, como eu faço alguns serviços em telhados. Eu falei assim, tem uns documentos e tal. Eu falei assim, então você tem o documento, se precisar subir, você pode subir, porque você tem o treinamento e tal. Então ficamos assim, subimos no telhado da primeira torre A. E gente, realmente tá um caos, tá? Depois eu vou ver se eu mando os vídeos para vocês. O trabalho anterior a isso, ela tá muito... minha mão tá bem na frente da câmera aqui. O trabalho tá um caos mesmo, né? Vocês vão ver no vídeo, eu vou mandar nos grupos, eu subo até aqui mesmo no YouTube e coloco lá a situação dos telhados, alguma coisa assim. O que acontece, realmente tá muito ruim, foi um serviço, e eu conversando com as pessoas mais antigas do condomínio, é meio que um consenso, aqui sempre foi feito, paliativo.
Tá vazando, vai lá e sobe, tá vazando, vai lá e sobe. Então eu fui lá, filmei, dentro do meu conhecimento limitado, eu expliquei o que eu estava vendo de errado ali, que as comunheiras, aquelas grau de uma coisa, parece que foi tirado de outro lugar e tentado fazer, na tentativa de fazer remendo, tudo. Então eu filmei bastante detalhes ali, até mostrei para o grupo e para a moradora que está tendo um problema muito sério de infiltração. E aí nós descemos, fomos num outro bloco, não dava para ver todos, porque é demorado, né, tudo. A gente foi num outro bloco lá para cima, não lembro qual deles. Subimos, vimos que as condições do B em diante, elas estão melhores, eles vão precisar de algum tipo de reparo, mas assim, não se compara com o bloco A. E dentro dessa conversa, gente, o que ficou claro para nós é assim, o que eles estavam propondo era só números mesmo, tá? Estava faltando que tipo de material, tipo de serviço, e na conversa que houve com o rapaz foi esclarecedora pelo seguinte: a gente começou a entender o que ele estava fazendo e é assim, pelos valores, como a gente não tem muita noção, pelos valores, a gente fala assim, 300 mil reais, o que você imagina? Pô, vai trocar tudo, né? Tá? Vai trocar madeira, vai fazer. Só que conforme a gente foi fazendo as perguntas, a gente viu que não tinha nada disso incluso. O que estava lá era bem simples. Vou consertar o telhado, trocar as telhas quebradas e vou garantir 1 ano de vazamento, né? Por 8.500 cada telhado. E aí, numa conta rápida que a gente fez, 8.500 cada telhado. Quando eu subi lá, eu não tinha prestado atenção nisso, mas na hora que eu subi lá, eu vi que um dos orçamentos ele estava a 36 telhados. Aí eu achei até estranho, eu falei, pô, será que esse cara errou? Aí quando eu subi lá com esse prestador de serviço, eu questionei ele, falei assim, ó, quando o senhor fala 8.500 cada telhado, é cada quadrado desse aqui? Ele falou, eu falei assim, então nós estamos falando de 6 cada bloco. Então, 6 blocos vezes 6, 36. Então, 8.500 vezes 36, nós chegamos nos 303 mil, 306 mil, acho que é isso. Então, ou seja, o que parecia ser o mais barato não era o mais barato, né? O argumento do pessoal da gestão era assim, não, a gente faz esse orçamento, depois no dia a dia vai afinando, mas o fato é assim, a gente ia aprovar um valor absurdo, sendo que um só que precisa trocar tudo e os outros precisa dar uma olhada, porque assim, estão em bom estado, tá? Estão em bom estado, são coisas pontuais do bem em diante, tá? Pode ser que tenha alguma coisa grave interno, mas é lógico, se você tem uma infiltração num lugar único ali, vai para um lugar e cria um caos dentro da casa. Mas olhando lá de cima, são coisas muito pontuais. E foi aí onde a gente descobriu que nesse orçamento, o que não estava contemplado, não tinha a impermeabilização das madeiras, não tinha a troca das madeiras, era tão somente trocar algumas telhas que estavam quebradas, ajustar as comunheiras. Ele falou, não, eu vou trocar tudo isso que vocês estão vendo, então, mas assim, não era uma troca geral. Tá? Aí subindo lá em cima nós descobrimos também que as caixas d'água estão todas sem telhas, né? A gente não sabe, não dá para precisar, tem pedaço de telha jogado, não sabe se um dia teve e foi arrancado para fazer remendo em outros lugares, e isso assim é possível isso, ou se realmente nunca teve mesmo. Então assim, a situação ela tá um caos. A condição que a gente assumiu de consciência coletiva de tentar fazer os números que a gente olha no papel para pagar, ter coerência com o que a gente está querendo, precisando de serviço, desde o primeiro momento se mostrou que nós estávamos certos. Não dá para ficar aprovando coisas no escuro, tá bom? Gente, então assim, ficou uma situação estranha, tá? Como eu disse, na conversa que eu tive com um dos membros da equipe da síndica, foi uma conversa tranquila, eu coloquei os pontos dele, e você vou até trazer aqui, já tinha sido havido aquela nosso posicionamento de que nós vamos fazer o abaixo-assinado, e ele até comentou, falou, dá pra gente recomeçar, conversar, eu acho que tem muito mal entendido. Eu fui bem claro para ele, falei assim, eu tenho um respeito enorme por você, mas assim, ó, por tudo que já aconteceu e pela maneira como está acontecendo, assim, eu entendo que não tem volta, tá bom? Vocês viram aí, tá? Se quem não viu ainda, veja o meu último vídeo que eu falei de um documento e vejam a resposta dela, na qual ela disse que vai me processar, ok? Né? Eu sei desses riscos, né? Usando uma frase que ela gosta, eu não nasci ontem, né? Então eu sei desses riscos, paciência. Então isso acontecendo, eu vou procurar me defender a minha posição, e se houver algum erro, alguma extravagância da minha parte, naturalmente estou disposto a reconhecer o meu erro, mas eu entendo que eu estou lutando por algo que é justo, tá? É a minha casa, são as casas de pessoas que, apesar de eu estar conhecendo há pouco tempo, são muitas amizades que eu estou fazendo aqui, é um bem comum, então eu entendo isso,
tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, o porquê que é da nossa rejeição ao que eles estão propondo, eu acho que esse é um dos assuntos que pode clarear para vocês, tá? Então, infelizmente, o que está sendo apresentado é muito no escuro, tá? E assim, por mais que eu entenda que em alguns momentos fica tenso, fica uma troca ali de farpas e palavras que acabam sendo ofensivas, mas eu simplesmente falo assim, eu entendo porque não tá certo, a gente já passou por um processo muito ruim de fazer as coisas no escuro, de gastar dinheiro demais com coisa que não precisava, tá? Hoje, uma coisa que eles falaram, e eu preciso até entender isso, efetivamente, o pessoal... não sei se eles fizeram um estudo, tá? Mas eles falaram para nós que esse investimento que a gente fez dos canos lá para cima não era necessário, existia outras alternativas mais baratas. E um momento, assim, até me incomoda ir atrás de descobrir isso, que aí eu vou passar mais raiva ainda, né? Mas assim, é só para vocês entenderem, gente. Então assim, o nosso trabalho, ele até assumiu isso no sentido assim, falou assim, ó, a gente nunca esteve num condomínio que o conselho queria participar tanto igual vocês, isso é bom e tal. Mas assim, não é só essa questão, não é que a gente quer atuar em áreas que não tem nada a ver conosco. É assim, é que a gente tem um histórico ruim desses tipos de serviço e a gente não quer ver isso se repetindo. E foi dito exatamente isso para ele, né? A gente não quer ver isso se repetindo. Então, assim, não se trata nem de uma acusação de que eles estão fazendo tramóia, tudo. Assim, só que assim, se for cometido um erro e passar por tantos olhares, a gente corre o risco de pagar e que ia acontecer, tá, gente? O serviço que foi apresentado, pelo menos para o rapaz que veio aqui, era um serviço que ele dava 1 ano de garantia, até aí ok, mas corria o risco de daqui 1 ano alguém subir lá e falar assim, pô, só fizeram o remendo, só trocaram telha, só você vai ver telha nova, telha velha. Aí olhava lá as madeiras, não foi avaliado, e eu não sei se por todas as empresas, mas aparentemente foi a primeira vez que o rapaz viu o estado da madeira, foi porque a gente viu lá, falou, como tinha telha solta, falou, vamos dar uma olhada. Uma das pessoas que estava conosco, vocês conhecem, é o seu Wilson, ele tem bastante experiência e tem ajudado bastante no nosso grupo com essas orientações. Ele bateu o olho e falou assim, ó, eu não lembro os termos lá, ele falou assim, ó, mas aqui tem pombo, isso aqui está condenado porque possivelmente está cheio de cupim, as madeiras... apesar de estar aparentemente forte, mas eu falei assim, ó, na área que eu já atuei lá, isso aqui é condenado, o certo é refazer tudo. Ou seja, nós estamos cobrando exatamente isso, tá bom? Então não se trata de interferir ou querer mandar no condomínio, isso é uma resposta direta à gestão dela, porque ela fica postando status de que existe pessoas querendo mandar no condomínio. Na verdade, eu quero ter a consciência tranquila de que o meu dinheiro e o dinheiro dos meus amigos está sendo bem usado. Então, eu posso não querer, eu posso, né, naturalmente entender que eu não mando no condomínio, mas eu mando no meu dinheiro e eu quero uma prestação de conta por aquilo que eu gasto. Então, para ficar esse recado para a gestão, não mando no condomínio mesmo, e acredito que todos do conselho, do corpo diretivo têm essa ciência, mas no nosso dinheiro a gente manda e a gente quer ver ele bem gasto, tá? Essa é uma resposta direta para vocês, tá bom? Que fica postando statuzinho aí, pega print inclusive, nos primeiros vídeos que eu pus a gestão, a síndica me mandou um corte lá da Ana Maria Braga. Eu acho esse tipo de coisa tão ridículo, porque aí manda um cortezinho, assim, como se um corte de um programa fosse resolver o problema. Ah, gente, isso irrita demais, né? Mas já que nós já entramos nesse embate, gente, o recado final aqui é esse, tá? A gente já tá coletando as assinaturas. Nós assumimos esse lado mesmo, de que nós não queremos esse tipo de gestão, tá bom? Não tem retorno para nós. Nós vamos entender, e aí aqui é um recado para todos que sempre nos apoiaram. Nós vamos entender se vocês não quiserem embarcar nessa e achar que está muito cedo, tudo, mas assim, o que a gente está vendo agora é exatamente problemas que a gente lutou contra, tá bom? E a gente não quer ver isso repetido, tá? Então é um pedido aí para vocês olhar com carinho para o que a gente está falando. Já assumimos aí para vocês, e eu já disse em vídeo, já foi dito por outras pessoas nos grupos, que nós cometemos um erro sim em apoiar essa gestão, cometemos um erro. No próximo vídeo eu vou falar um pouco disso direcionado para a galera que sempre apoiou a antiga gestão, mas aí na próxima a gente conversa sobre isso. Mas nós cometemos esse erro sim. A diferença é que nós não nos sentimos na liberdade de ficar esperando isso se prorrogar ou tentar defender o indefensável, tá bom? E eles que entendem que o nosso erro é imperdoável, paciência, né? Mas aí tem liberdade de também tentar entrar, se não nesse movimento, ou criar um novo movimento que consiga tirar tudo que está errado, se entender que nós estamos errados também completamente. Mas o fato é isso, gente, obrigado, desculpa aí pelo vídeo longo, como eu falei logo no começo, não tenho esse poder de síntese, vou tentar, né, deixar ele o mais curto possível, e é isso, gente, tá? Assim que der eu volto aí, falo com vocês, e eu vou subir o vídeo a parte dos telhados e para vocês dar uma olhada para ver como é que tá a situação, tá bom? Beleza.